Júlio Casares falou ali na entrevista pro UOL. É isso, tá aí as aspas do Júlio, o pessoal pode ir lendo também, depois o Pedrão fala pra galera. Essa visão que o Júlio tem da SAF é muito parecida com a visão que o Outen compartilhou conosco também na entrevista que ele concedeu aqui pro AT. Né? Então, ele fala que SAF não, enfim, não é um milagre na visão dele, mas ele fala, né, que tem que profissionalizar, ter algum modelo empresarial para o futebol, que é uma visão que ele é favorável. Até essa questão do Marinac já seria uma iniciação a SAF no São Paulo. E aí eu tô prometendo fazer esse vídeo mais assim detalhado há muito tempo. É que eu assim tô de fato, e aí não é assim cascata, mas eu tô de fato estudando mais em relação ao assunto para não falar qualquer bobagem, porque eu acho que SAF é um assunto sério. Né? E eu acho que você tem que ter uma opinião formada sobre as coisas, porque quando a gente pergunta, que a gente entrevistou, cara, Marco Aurélio Cunha, o Flávio Marques, que é da oposição, o Douglas Schwartzman, o Outen, né? Entrevistei todos eles, e eu sempre fiz a mesma pergunta para os 4, para os 5, para os 10 que a gente vai entrevistar, que é, qual seria a sua solução para o São Paulo? Né? Porque, assim, a gente pode falar da dívida, que é um fato, desanima falar a verdade, mas a gente tem que propor alguma solução, senão a gente vai ficar parado. Né? Então, alguém tem que ter uma ideia e, cara, eu falo isso com, assim, total tranquilidade, né? Se eu chego numa mesa com, assim, qualquer um desses caras, assim, oposição, situação, eu faço essa pergunta, ele me dá uma resposta convincente, eu fecho com o cara na hora, entendeu? Tipo, eu falo, pô, esse cara, eu vou apoiar esse cara. Esse cara, me convenceu de que ele tem uma ação efetiva. Essa pergunta não tem uma resposta exata. É isso que eu, pude entender nos últimos meses, pelo menos, né? Enfim, tentando propor esse debate, esse tema. Eu acho que a SAF seria a única salvação nesse momento para o São Paulo ter uma ruptura que é muito importante, futebol e social. Em nenhum outro modelo o São Paulo conseguiria fazer essa ruptura dessas duas esferas. Né? Já o que a gente comenta, tal, mas o São Paulo não conseguiria fazer nenhuma ruptura não sendo com a SAF. Porque é um modelo que já é socialmente também mais aceito pelos clubes, né? Hoje você fala de SAF, você entende o que é uma SAF, você tem casos de SAF, casos bons, casos ruins. Então, a SAF, para mim, é um modelo de salvação partindo desse ponto e partindo de um ponto que, entre os 260 conselheiros do São Paulo e o John Textor, ou, sei lá, Roberto Justus, eu confio mais nesse empresário. Então, falam para mim, mas aí vai ter um dono. Sim, o São Paulo já tem 260 donos. Né? Então, acho que é algo que eu sempre bato nessa tecla, né? Mas o dono pode não ser um cara competente. Sim, mas os caras que estão no conselho também não são necessariamente caras competentes. Então, acho que tem como você também contra-argumentar tudo isso. Agora, é a forma da SAF, que aí é o que eu estou tentando também ter uma resposta mais exata. Não estou aqui falando que eu tenho nenhuma pretensão de mudar alguma coisa, mas só para ter esse entendimento do que eu acho que seria uma solução para o São Paulo, para falar, tá aí esse caminho que, de repente, alguém que, sei lá, pensasse de forma parecida, de repente, acho que seria esse cara para ter esse apoio da torcida, não que eu queira influenciar o apoio da torcida. Enfim, já falei demais aí em relação ao teórico. Mas a parte prática... bem complicado, né, Gabriel? É muito delicado, não tem uma fórmula exata. Mas a questão da SAF, eu acho que seria a solução dependendo da SAF. E aí, eu falo sempre assim, vai fazer uma SAF para dar autonomia para os caras que já têm autonomia, não faz sentido. Faz uma SAF com aventureiro, com um cara com um CPF individual. Falei do Textor, por exemplo, né, que entre Conselho do São Paulo e Textor eu visto a camisa do Grupo Eagle, mas o Textor não seria a minha escolha de SAF, por exemplo. Porque o Textor tem o Grupo Eagle, é verdade, tem outros clubes, mas ele é um sujeito muito peculiar, né? Ele tem uma personalidade muito única, concentrada em um único CPF. E traz uma impressão para mim, e claro, para quem torce pro próprio Botafogo, que caso um dia esse cara enche o saco, ele vai embora. E aí pode deixar as coisas na mão. Eu acho que o mundo ideal que foi oferecido para o São Paulo lá no começo da era Casares, que infelizmente a gente não era um clube pronto para essa janela de oportunidade, era um grupo sério como, por exemplo, é a SAF do Bahia, Grupo City, que a gente sabe que tem uma estabilidade e, cara, acima de tudo, assim, deixa legado de trabalho, tem um método de trabalho, tem uma forma que você deixa as coisas muito claras, né, de como você quer fazer. Ou o próprio grupo Red Bull, né, que está no Bragantino, que também tem forma de trabalho, que também dá respaldo.
acho que essas SAFs meio, assim, meio CPF, eu não seria tão favorável. Acho que teria que ser um grupo que chegasse dessa forma. E aí eu falo também dessa maturação, por quê, Pedro? Acho que vocês vão lembrar que cara, na época do Aidar, o, enfim, grupo Crefisa, que foi para o rival, gostaria de ter uma iniciação no São Paulo. Então, o que fizeram no Palmeiras, eles procuraram primeiro o São Paulo, infelizmente não deu certo. O City, antes do Bahia, procuraram primeiro o São Paulo, não deu certo. A gente vai esperar uma terceira oportunidade passar? A gente vai esperar perder 3 chances boas de tentar mudar algo, porque o clube não está preparado, ou porque ninguém quer abrir esse debate? Então, quando eu lá, porra, a minha coluna lá na Arquibancada Tricolor, que passou de 50 mil acessos também no site, onde eu dava meus pontos favoráveis à SAF, essa era a minha ideia, tentar abrir esse debate para a torcida, abrir o debate nos cartolas, a gente sabe que isso também ressoa internamente, para que a pauta da SAF esteja quente. Quando chegar uma possibilidade, é um clube que já está com o terreno preparado para a SAF. Porque senão, cara, a gente pode perder a parte 2 da Crefisa, a gente pode perder uma parte 2 do Grupo City. Acho que o São Paulo não pode ter esse luxo de ficar perdendo a oportunidade de mudar o rumo da sua história e o rumo financeiro, principalmente. Então, eu sou favorável ao enfim, modelo SAF, mas não sou favorável a qualquer modelo SAF. Acho que esse é o resumo, praticamente, do que eu penso. E, claro, total liberdade para quem pensa o contrário. Lógico, é um assunto muito complicado, né, Gabi? Existem vários tipos de SAF, como o Gabriel falou, o pessoal no chat trouxe aqui que o modelo ideal seria algo híbrido, como é o Fortaleza, e tem modelos de SAF como o Gabriel trouxe. Um John Textor no Botafogo que tá ligando ali pro dinheiro, não tem o passional, né? Então, ele ali quer conquistar título, quer vender jogador, tem uma rotação muito grande ali do elenco. Tem já, comparando com agora do Cruzeiro, um Pedrinho, que aí mexe muito com o passional, né? Ele quer que o time dele vença, enfim, ele é um torcedor ali no comando do clube. E como o que o Casares falou aqui, dando uma resumida, ele disse que ele enxerga que o futebol atual não dá para competir sem estar incluso nessas parcerias comerciais. Não necessariamente, né, tem que virar uma SAF, na visão dele aqui, mas ele disse que tem que já começar a ter parcerias comerciais, enfim, tem outros modelos em vez da SAF. Vamos pensar, então deixou tudo em aberto. E eu também vou apresentar no próximo slide aqui, enquanto a Gabi fala, os modelos possíveis de SAF, né? Tem ali 2 modelos tradicionais, do clube ter um dono, ou essa divisão de porcentagem, tem os exemplos dos clubes na Série A e também outros pontos ali, né, de avaliações positivas ou negativas de alguns cases aí do futebol brasileiro. Gabi, o que você acha aí, como o torcedor também do São Paulo ter um dono? Você concorda com o Gabriel também, que indiretamente São Paulo já tem alguns donos atualmente? Eu acho que eu concordo plenamente com o Gabriel nessa parte do CPF, apesar do John Textor ter trazido uma Libertadores um brasileiro, enfim, ter trazido títulos pro Botafogo, não tem muita estabilidade, né? Ele virou o ano, ele vendeu as principais peças, precisava do dinheiro, e ele realmente pensa a parte de lucro, enfim. Eu iria mais nessa linha de empresa mesmo, de CNPJ, vamos dizer assim, de um grupo City, de um Red Bull, começar a gerenciar. Mas para isso precisa ter a conversa interna no São Paulo. A gente sabe que lá dentro é tudo muito podre, muito obscuro e muitas pessoas não querem perder privilégios e é uma coisa que se mexe num vespeiro, vamos dizer assim. Então, eu acho que por muitas vezes essas tentativas de entrada de empresa, seja Crefisa, seja City, é barrado muito por conta disso. Na minha visão de torcedora mesmo, que eu não tenho nenhum tipo de contato com nada lá dentro, assim, é de torcedor. Então, eu acho que esses caras que estão lá dentro não querem perder as suas regalias. Então acaba que fica travando nisso. A ideia é começar essa conversa e preparar esse terreno para quando vier uma próxima oportunidade, se vier, a gente já ter algo um pouco mais claro de como seria e passado por cima de todos esses aspectos políticos mesmo que a gente tem no São Paulo, né? E eu sou a favor, sim. O São Paulo precisa de ajuda mesmo, precisa de ajuda porque essa forma antiga, arcaica que a gente faz as coisas no São Paulo já não funcionam mais. Então, realmente precisa de ajuda e profissionais que possam fazer essa mudança, né?
Envolve muita coisa, Gabi. Como o Gabriel falou, eu concordo bastante com a fala dele e com a sua também. É muito Só um complexo. ponto, Pedrão. Só um ponto em cima disso também, que o chat comentou, né? O Vitor Fonseca tem uma visão que é uma visão que eu também gosto, né, desse debate, gosto desse argumento. Ele fala do Palmeiras e do Flamengo, que não são SAF, mas conseguiram uma situação financeira melhor. Mas aí, Vitor, entra uma coisa, ninguém quer pagar o preço, né, cara? Assim, ninguém quer pagar o preço que pagou assim, Flamengo, e o Palmeiras não é bem aquele modelo associativo tradicional, né? O Palmeiras teve uma injeção de grana e de gestão da Crefisa, não à toa a Leila é a atual presidente do clube, então é um modelo pré-SAF, talvez, como gostam de falar, mas não é aquele modelo tradicional do associativo. E, ainda em cima dessa linha, né? Qual que seria a forma do associativo, então, conseguir, né, quitar essa dívida? Cumprir o balanço financeiro de forma efetiva, tem o próprio FDIC, né, que pode amortizar um pouco da dívida bancária, mas também não é uma fórmula exata, e já estouraram gastos, por exemplo, do futebol esse ano. Então, assim, não adianta ter. Eu acho que um ponto bom do FDIC, que eu tinha mencionado, é que ele obriga, de certa forma, você a cumprir o seu orçamento, senão você tem assim, sanções, né, no Grupo Galápagos. Então, acho que o São Paulo vai cumprir pelo menos os seus gastos esse ano. Ano passado projetaram gastar 800 milhões, gastaram 1 bilhão e 100. Então, foge bastante da linha. E que é aí que entra, acho que o número que é mais assustador, assim, né? Olhando, obviamente, futebol não é essa fórmula exata, porque as coisas, elas mudam, né? E a forma que você gere também a grana que entra, né, de valores para o clube, cara, isso muda muito. Mas o Júlio, considerando o seu melhor balanço financeiro, então, assim, pega o melhor balanço financeiro que ele apresentou desde que ele assumiu a cadeira presidencial do São Paulo. Então, faz essa projeção otimista, que, pô, daqui para frente a gente vai quitar esse mesmo de dívida que ele tinha apresentado. A dívida é quitada em 27 anos. Eu não tenho essa paciência, confesso, de ver o São Paulo definhando por mais 27 anos só para ficar com o nome lá e com o mesmo conselho deliberativo de caras que eu particularmente não confio que são os mais competentes para tomar decisão pelo São Paulo necessariamente. Então, pelo medo da SAF, a gente vai ficar mais 27 anos contando com o se a gente tiver esse balanço otimista e se a gente repetir, então, esse balanço do Júlio, em 27 anos está quitada a dívida. Qual Não é a o confiança modelo, do né? torcedor, né, Gabriel? E até Então, eu, particularmente, pensando, continuando nesse mesmo modelo, né, que o São Paulo enfim, a expectativa, a previsão, ainda mais com o desempenho do São Paulo atual, claro, que conquiste uma Copa do Brasil, que conquiste uma Libertadores, mas é que a dívida, o déficit, não seja pagável, seja impagável mesmo, só aumente um pouquinho ou fique estável. Então, ó, nesses 27 anos, para acontecer alguma coisa ali absurda, como o Pedro Henrique falou, e aí vai complicar mais aí na situação. É complicado, essa situação é muito complexa. A gente trouxe aqui nossas opiniões, trouxe as aspas do Júlio Casares também na entrevista para o UOL, como que funciona, né, a SAF, esses modelos, até que o Gabriel falou que o Marinax já é uma parceria comercial, algo que o Júlio comentou e citou nessa entrevista, né, que ele enxerga como algo que os clubes precisam estar com essas parcerias para realmente competir com os outros, porque, como eu falei, o São Paulo com a situação financeira que está, com o modelo que não dá para competir. O torcedor não pode comparar com o Palmeiras, com o Flamengo, com qualquer outros times que estão já virando e viraram SAFs na questão de contratação. Pô, tem que contratar tal jogador. Com qual dinheiro? Só para aumentar mais a dívida? Então, aí fica refém de... e só também para encerrar da minha parte quanto a isso, assim, se o Júlio fosse um cara que adotasse um discurso transparente, de, pô, a gente vai, de fato, fechar a torneira, apresentasse balanços financeiros que são condizentes com esse discurso, eu não estaria falando de SAF. Eu assim, teria acessado totalmente e falaria, pô, em casa a gente pode ter uma solução. Mas desses caras todos que estão no conselho, eu não vejo um que me dá a confiança de que esse cara vai tomar frente, vai, assim, fazer o São Paulo ter uma gestão transparente, uma gestão séria com a parte financeira, né, que eles gostam tanto de falar aí da parte financeira, e vai me apresentar balanços que eu falo, pô, beleza, com esse cara aqui, eu posso projetar que nos próximos 10 anos a gente vai ter um sofrimento, mas a gente vai conseguir quitar a dívida e, assim, não vamos precisar passar pela dor da SAF. Mas eu acho que nesse momento já é uma dívida impagável. E a forma que se faz hoje a parte política no São Paulo torna essa dívida impagável. Então, eu não tenho confiança, particularmente, que o São Paulo vai ter esse cara. Então, eu acho que
eu não vou ser tão extremista assim, tá? Porque eu falo isso mais quando o São Paulo perde e eu tô puto. Mas eu acho que assim, ou é SAF, ou vai brigar para não cair todo ano, né? Então, ou SAF ou cai, pode ser. Acho que seria esse modelo. Porque o São Paulo, Essa, infelizmente, hoje, assim, não consegue, né, ter uma injeção de grana e não consegue ter uma gestão transparente, Gabi. essa parte da falta de transparência ficou muito clara naquela reunião extraordinária que eles fizeram e que foi questionado o número. E tanto o Casares quanto o Belmonte simplesmente falaram: vocês estão torcendo contra o São Paulo, tchau. E desliga e vai embora. Eles não querem explicar o que está acontecendo, porque realmente não tem explicação. Números são números, não tem ou não é. E na hora que é questionado, a transparência simplesmente vai embora, vira quase que uma ditadura, fala, você aceita, você tá contra mim e não aceita que o outro responda, porque eu lembro que acho que o cara que tava questionando falou, não, eu vou responder. Ele, não quero mais te ouvir, Belmonte. E desligou e foi embora. Então, assim, qual é a transparência disso? Na hora de você falar dos seus números, que você tanto fala na imprensa que tá melhorando, que tá trabalhando, aí vem um resultado completamente oposto e você não quer falar sobre isso. E Uma só opinião minha. também, né? Eu tô falando Pode que falar. a última tem um tempo, né? Mas esse balanço que a gente falou, que seria 27 anos, é uma projeção do maior balanço financeiro, né, do Júlio Casares pelo São Paulo, né, o melhor, que é o único que teve superávit. E esse balanço, ele só é possível por vendas que caíram do céu, entre aspas, de ex-São Paulos na Europa, que foram, assim, cara, vendidas, e aí o São Paulo tinha percentual. Então não era planejado pelo clube chegar nesse valor. Veio esse valor em cima de vendas, em cima de coisas que são, assim, muito pontuais, né? Eu acho que é só importante a gente colocar essa situação, né? Porque até o superávit, que poderia dar uma confiança de, pô, já fizeram um ano, a gente pode repetir, não é exatamente o que foi planejado, né, no orçamento.